Deus abençoe. Queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos envolvendo na sua proteção e nas suas bênçãos. Narra-se uma história de natureza popular que o jovem, voltando ao burgo rural, onde a família ali vivera, seu pai, agora viúvo, o recebe com galhardia e com a esperança de reencontrar o filho agora, depois de ter percorrido as experiências da universidade. Ao ser cercado do pai na porta de entrada da casa, muito modesta, o homem que recebe o filho na configuração, na apresentação do trabalhador braçal, modesto, simples, que denotava alguém desprovido de maiores culturas, embora de bons sentimentos, ouve o filho emocionado dizer: estou com meu diploma. A sua vida agora se coroa ao apogeu, ao máximo, porque todo o vosso sacrifício, os vossos investimentos, as renúncias que o Senhor realizou por mim, se coroaram de êxito, a ponto de o Senhor agora não ter necessidade de grandes trabalhos, de esforços, uma vez que agora tornei-me advogado, penetrei no mundo jurídico, e agora, com esse diploma e com a possibilidade de me realizar na minha vida profissional, a sua vida agora se coroa de êxito, e agora está sob a minha responsabilidade mantê-lo e manter a minha própria família, tanto quanto devolver um pouco da gratidão que eu tenho por ti através da minha atividade profissional. Diante daquela situação, o pai, emocionado, olha para o filho único, e diz: lamento muito por você, meu filho. Lamento por você, porque a partir desse diploma, do acesso que você tem, do conhecimento que você agora dispõe, graças ao qual faculta que você possa acessar uma série de campos que para mim é inacessível, mas que você tem agora a possibilidade. Lamento muito por você, porque a partir desse conhecimento e dessa responsabilidade tendes mais liberdade, e a liberdade é um fardo muito pesado. Essa colocação, que é uma espécie de conto popular, demonstra a delicadeza, a sutileza e a complexidade do nosso tema de hoje, o conceito que iremos abordar. O conceito, aliás, de liberdade merece algumas considerações, porque do ponto de vista dicionarista, do ponto de vista etimológico, a palavra tem uma série de significados, de acepções, podendo, inclusive, do ponto de vista da filosofia, pelo menos da filosofia tradicional, ter um objetivo ou um significado positivo, edificante, ou ter uma colocação e um simbolismo que pode significar algo profundamente negativo, que seria associado ao caos, à anarquia, à desorganização social. A ideia de liberdade permanece como sendo um dos temas básicos da arte de pensar, da arte de filosofar, chamando a atenção pelos seus variados motivos e graças aos grandes pensadores do passado, que tentaram interpretar, entender, acessar o conteúdo do que seria a liberdade. Como é que o ser humano é livre? Quais são as características que definem a liberdade? Será que a criatura humana realmente é livre em si mesma? Ou será que ele não tem uma ilusão de que opta ou escolhe, delibera de maneira autônoma e livre, não obstante se encontre influenciado por forças ocultas, forças que transcendem as
que se encontram favorecendo para que ele se comporte desta ou daquela maneira. São questões que os filósofos, desde tempos ancestrais, já debatiam, questionavam, tentando encontrar uma equação para um tema tão abstrato e filosófico que é a liberdade. Do ponto de vista negativo, a liberdade ao longo dos tempos foi associada, a depender do contexto, à insubordinação, à rebeldia diante das regras, da transgressão diante dos conceitos éticos e morais, sociais, estabelecidos pela cultura de todos os tempos, em que o indivíduo tomava a liberdade de agredir os padrões estabelecidos, gerando o caos, a anarquia, a rebeldia e as situações dantescas que chamaram a atenção da sociedade. No entanto, de uma maneira geral, popularmente falando, e a filosofia também assim considera, a liberdade está atrelada à ideia de autonomia, de independência, não necessariamente agredindo os padrões coletivos, mas mantendo-se consigo próprio, convicto das opiniões pessoais, a ponto de poder agir no meio que o cerca de uma maneira consciente e de uma maneira consentânea, compatível com a própria consciência, com os próprios valores, sem que isso signifique afetar ou agredir a liberdade do outro, a forma que o outro se comporta. Mas a liberdade mereceu, no entanto, várias considerações. René Descartes, o pensador que tanto valorizou a razão na sua época, deixando para que o futuro pudesse, inclusive, caminhar nas suas pegadas, em parte, porque ofereceu à humanidade os seus pensamentos racionais extraordinários, estabelecia que a liberdade é uma necessidade que o ser humano tem, graças à qual ele somente é livre quando compreende de maneira total ou de maneira profunda as alternativas de que dispõe, as escolhas que possui para poder deliberar, para poder optar de uma em relação à outra. E assim, Descartes vai dizer que quanto mais conhecimento das alternativas de que dispõe, mais o indivíduo é livre. Spinoza, notável filósofo holandês, e Leibniz, ambos falavam de liberdade de uma maneira diferente. Diziam que o conceito, a ideia de liberdade é um conceito que está presente na natureza em volta e na natureza do ser. E por isso, a liberdade é algo tão inato que a capacidade de deliberar e de escolher está associada à própria natureza humana, a qual o indivíduo busca incessante e deliberadamente. Não obstante, Schopenhauer, o notável filósofo alemão, estabelecia que a liberdade está submetida ao conceito que ele chama de vontade com V maiúsculo. A vontade seria o impulso pessoal, que seria uma espécie de reunião existencial, filosófica, que aglutinaria todas as experiências e as bagagens do indivíduo, em que o indivíduo não opta necessariamente, não escolhe para Schopenhauer, mas ele é sempre escravo dessa vontade maior, que faz com que ele tenha uma ilusão de que está escolhendo, de que está optando. Daí Schopenhauer, na sua filosofia, estabelecia que a liberdade é uma ilusão, que o ser humano não é livre. E de maneira pessimista dizia que quanto mais o indivíduo toma consciência dessa realidade, consciência de si mesmo, mais ele sofre, porque a vida é sofrimento. Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista, que talvez ao lado de Søren Kierkegaard, filósofo dinamarquês, sejam ambos os pais do existencialismo. Talvez Sartre seja o filósofo que mais abordou a liberdade, porque o conceito de liberdade na filosofia sartriana parece estar associado de maneira direta. Parece que a própria liberdade seria o tema principal de toda a sua história, de toda a sua liberdade, de toda a sua filosofia. A liberdade tinha como conceito principal para Sartre a ideia de que a existência precede a essência, e a essência é precedida pela existência, coisas muito difíceis para a gente compreender. Mas em termos gerais ele dizia que a liberdade é uma condição do ser, que ele chamava condição ontológica, condição inata, e que o indivíduo era escravo
escravo da própria liberdade e estava condenado a ser livre. Essa colocação de Sartre, entre tantas outras que ele coloca, de uma maneira sui generis, de uma maneira especial, estabelecendo inclusive que a liberdade nem sempre é uma coisa necessariamente boa, porque o indivíduo está condenado a escolher, a tomar decisões. Para ele, nem sempre gerariam estado de paz ou estado de felicidade, elementos positivos. E o existencialismo de Sartre estabelecia que a angústia que toma conta do ser humano é fruto da liberdade. A capacidade de escolher angustia os seres humanos. As alternativas de que ele dispõe faz com que ele tenha que ser obrigado, daí ser condenado à liberdade, a optar por uma opção e ao mesmo tempo renunciar todas as outras que estão à sua disposição. E essa ideia de ter que renunciar às outras possibilidades gerariam para Sartre a angústia do ser humano, a angústia de ter que sempre renunciar, escolher renunciar várias coisas para aproveitar apenas por uma. Era, portanto, a ideia básica do seu existencialismo. No entanto, ao lado dele, outros estudiosos, à semelhança do próprio Karl Marx, que nas suas obras, a ideologia alemã, manuscritos filosóficos econômicos, fala a respeito da liberdade no âmbito estritamente material, criticando inclusive a ideia metafísica da liberdade, ou os conceitos metafísicos de outros filósofos a respeito da liberdade. Marx vai, de alguma forma, apoiado por Hegel, estabelecer que a liberdade estaria associada às condições práticas da vida material, à existência, à sobrevivência do indivíduo, à capacidade de ele produzir os meios da sua existência, e estaria, portanto, atrelada essa liberdade a essas questões, a ponto de o indivíduo estar alienado, às vezes, por estar desprovido dos recursos para a sua subsistência digna, e essa alienação seria a ausência, graças à propriedade privada, graças à exploração das massas, a ausência da liberdade para o indivíduo que seria excluído, que estaria privado, portanto, da propriedade. A ideia de Marx, esse notável economista, esse extraordinário filósofo, que tanto contribuiu para a ideia do pensamento, estabelece ali uma visão de maneira bem objetiva, prática, associado aí às condições econômicas e materiais do ser humano. Mas, ainda dentro dessa colocação, a liberdade foi examinada, por exemplo, por Immanuel Kant, um notável filósofo, que estabeleceu pensamentos extraordinários, especialmente na obra Crítica na Razão Pura, quando ele faz uma reflexão a respeito da liberdade, e de uma maneira geral, sintética e quiçá superficial, da filosofia de Kant, poderíamos dizer que ele estabelece dois tipos de liberdade. Uma liberdade a qual podemos chamar de externa e uma liberdade íntima e interna. A liberdade externa seria aquela de natureza jurídica, com a qual ele tem que lidar com as imposições do Estado, as imposições sociais que regulam a formatação da sociedade. E de outro lado, uma liberdade íntima, que ele também chamava liberdade moral, ou a lei moral que está dentro de nós. De um lado temos as convicções pessoais, que para ele o indivíduo era livre quando estava fiel a esses valores que carrega. E de outro lado, a liberdade estaria associada a algo coletivo, em que às vezes, ainda segundo a sua forma de pensar, agir de maneira livre, pelo menos usando a liberdade exterior, isso é, a liberdade jurídica, seria transgredir aquilo que os mecanismos de regulação da sociedade impõem como obrigatório para que a gente possa viver de maneira saudável ou civilizada na sociedade. Transgredir a isso seria usar a liberdade exterior e não ser dominado por aquelas imposições às quais nós somos obrigados a aceitar na sociedade. Essas colocações não param por aí, porque o conceito de liberdade, por ser um conceito estritamente filosófico, pelo menos do ponto de vista da história universal, sempre mereceu considerações de vários filósofos, poetas, escritores, que se debruçaram, e seria difícil aqui enumerarmos todos os teóricos que falaram a respeito da liberdade. Sem ser fastidioso aqui enumerar, não podemos deixar de citar Fichte, o notável filósofo alemão, o notável filósofo que tanto divulgou os seus pensamentos a respeito da educação e que contribuiu para
criação do jardim de infância, Bergson e outros, que falavam a respeito da liberdade, a semelhança de Schelling, que falavam a respeito dessa limitação que nós temos e da liberdade relativa que dispomos. Vários pensadores, mas não apenas na filosofia, na religião, o conceito de liberdade foi debatido desde o neoplatonismo, quando os grandes pensadores do pensamento platônico, associando agora ao cristianismo primitivo da Idade Média, estabeleciam a ideia da liberdade e conciliar o conceito de liberdade e de livre-arbítrio com a ideia de Deus onisciente, onipresente, portanto único conhecedor, único presente. O conceito, portanto, de liberdade foi debatido muito entre os neoplatônicos, especialmente os neoplatônicos de Alexandria, que chegaram a estabelecer com Armônio Sacas, com Plotino, a ideia de que o ser humano só é livre na contemplação do mundo das ideias. A ideia do indivíduo estar na abstração, do mergulho interior, da contemplação, da meditação, é aí onde ele é livre. Segundo os neoplatônicos, a escolástica mais tarde, a patrística romana, os pais da igreja romana da Idade Média, também debateram muito, entre os quais se destacam os dois pensadores que são um dos mais conhecidos, talvez os mais conhecidos, de toda a doutrina católica romana que estruturou as suas bases. De um lado, Santo Agostinho, de outro lado, São Tomás de Aquino, séculos mais tarde. Ambos detiveram-se a examinar a ideia da liberdade em consonância ou tentando conciliar com o conceito da predestinação divina ou da onisciência divina. Agostinho, em determinados momentos, embora falando a respeito do livre-arbítrio, palavra que ele preferia do que liberdade, a capacidade de discernir de maneira muito limitada, de maneira muito pontual, algumas coisas que são bem circunstanciais e que, embora, segundo as suas palavras, Deus não fez o mal, fez o livre-arbítrio para que o indivíduo pudesse agir de maneira bastante pontual, não obstante, adota a ideia de que, em âmbito macro, nas questões de vulto maior, a predestinação divina, isso é, Deus é quem estrutura o destino dos homens, é quem estabelece o futuro e a salvação daqueles que são justos ou não. É uma deliberação puramente divina, em que o ser humano não tem uma influência direta, não tem uma ingerência, cabendo à divindade estabelecer esses parâmetros. É, portanto, a ideia da predestinação divina para conciliar com o único conhecedor, onisciente, uma das características, atributos da divindade. Se Deus é onisciente, ele sabe tudo. E se ele sabe tudo, ele já sabe o que vai acontecer. Sabendo o que vai acontecer, naturalmente que ele já tem o conhecimento do que ocorre. Portanto, o livre-arbítrio nosso nada, segundo o pensamento escolástico, nada vai alterar naquilo que Deus já penetra. Porque se nós nos comportássemos de tal forma que surpreendesse a divindade, já não seria divindade, porque não teria um dos atributos básicos, a onisciência. Esse debate filosófico, que também vai tomar conta de Tomás de Aquino mais tarde, no século XII e XIII, vai chamar a atenção a ideia de conciliar o livre-arbítrio, a capacidade de escolher, e a onisciência divina sempre chamou a atenção dos grandes pensadores, principalmente da religião cristã, das religiões ocidentais. Porque se de um lado nós aceitamos, segundo as suas premissas, a ideia da liberdade, do livre-arbítrio do ser humano, a ideia da escolha, que é uma ideia que tem consonância também com o Evangelho de Jesus, com o cristianismo, porque tem a ver com os méritos, os deméritos pessoais. Se o ser humano não tem livre-arbítrio, ele é uma máquina. Ele não tem condição, portanto, de se responsabilizar pelos atos, porque ele não tem livre-arbítrio. Mas se ele tem livre-arbítrio, então Deus não é onisciente, porque se o seu destino está sendo traçado por ele, é porque Deus não sabe tudo. É um silogismo, é uma análise lógica que a nossa lógica não consegue ali conciliar. Ou uma coisa ou outra dentro do nosso plano de raciocínio. Ou Deus é onisciente, sabe tudo, e se ele sabe tudo é porque ele sabe o futuro. E se ele sabe o futuro é porque o futuro já está programado. Então, se o futuro está programado, o ser humano não tem livre-arbítrio. Mas, se o ser humano tem livre-arbítrio, então o futuro não está programado. E se o futuro não está programado, Deus não é onisciente. São, portanto, raciocínios que os escolásticos se debruçaram, debateram-se e, de uma maneira geral, adotaram ou optaram sempre pelo conceito da predestinação divina, de algo predeterminado, de algo estabelecido pela divindade, com algumas discussões, estabelecendo conceitos e vocabulários bastante eruditos e elaborados para daí fazer a sua argumentação, mas sem conseguir solucionar a questão de maneira total. A grande verdade é que a liberdade também chama atenção, o conceito da liberdade
está presente no direito político, no direito civil, que tem sempre ali os limites impostos pelo próprio direito ou pelo Estado. A liberdade está presente em vários estudiosos do comportamento humano, que tentaram também entender a sua base, a sua realidade. Nas revoluções sociais, quase sempre o que se briga, ou o que se solicita, o que se luta por liberdade. Naturalmente, às vezes, derrapando para a violência, para a opressão e para a coartação da liberdade de outros povos. Sempre foi assim. E o máximo aconteceu, pelo menos mais famoso, foi na Revolução Francesa, quando ocorreram os ideais de liberdade, de igualdade e de fraternidade, em que a queda da Bastilha simbolizou todo esse ideário, mas logo depois, em nome da liberdade, a época do terror, o transtorno de Robespierre, e uma série de ocorrências que vão culminar na matança excessiva, sanguinolenta, na matança desordenada de inocentes, com a elaboração da guilhotina, que assassinou o próprio pai dela, José Guillotin, um médico francês, que acabou sendo vítima da própria degola, e outros. A Revolução Francesa, portanto, exemplifica muito bem isso, na boca de uma das personagens mais famosas da época, a Madame de Roland, essa senhora que era da área dos girondinos, escritora emérita, que de alguma forma se opunha à Revolução e que mais tarde o seu marido suicidaria-se e ela será vítima da guilhotina. E antes de morrer, passando pelo pátio onde deveria ser guilhotinada, ela vai exclamar uma frase intelectual, brilhante que era, uma frase que ficaria mais tarde escrita nas páginas da história: liberdade, liberdade. Quantos crimes têm sido praticados em teu nome? E um dia depois ela vai ser assassinada. Então, a liberdade é um conceito abstrato, difícil de entender, tem os seus limites, tem os seus desdobramentos, e que a criatura humana quase sempre não conseguiu aplicar na vida prática. A psicologia e a ciência do comportamento humano, particularmente a partir do século XIX, também tentam entender a ideia da liberdade, estudando-a, perguntando, questionando a ideia do ser humano ser livre ou não. Na psicologia animal, percebe-se, os estudiosos, que o animal, quando é encurralado ou quando é colocado em prisão, tenta reagir a esse aprisionamento, porque tem instintivamente a tendência de buscar a liberdade, tem esse anseio de não ser coartado, a busca da liberdade. Os psicólogos infantis também defendem a ideia de que a criança, quando dá muito não, aquela fase notável da criança que dá não, que diz não a qualquer momento, a qualquer coisa, por questões banais, por coisas que um dia antes ela dizendo sim, agora diz não. A negativa da criança seria, para alguns psicólogos, a sua afirmação da personalidade para romper o vínculo simbiótico, onde ele é praticamente um pedaço da mãe, agora se constituindo como uma individualidade, elaborando, portanto, a sua identidade e ter necessidade de se diferenciar do padrão parental, dos pais, principalmente da mãe, afirmando a sua personalidade. E essa expressão, segundo ainda os especialistas, faz com que eles deem negativas, porque no seu inconsciente há um anseio inconsciente pela liberdade, pela busca de liberdade. Então, esses estudiosos, os estudiosos em geral, se debruçam, tentam entender a realidade da liberdade. O Watson, o famoso psicólogo norte-americano, chegou a dizer que a liberdade não existe. E chegou a declarar enfaticamente no começo do século XX: me dê 3 crianças que eu faço delas o que eu quiser. Tornas os profissionais e os adultos que eu quiser, a depender dos estímulos e dos reforços que eu operar no comportamento delas para favorecer o seu desenvolvimento. Surgiria, a partir da sua teoria de Watson, a ideia do comportamentalismo americano, o behaviorismo, que tem as suas várias vertentes hoje, e que mesmo com Skinner, no seu behaviorismo radical, adotaria a ideia de que a liberdade é um mito, porque em verdade a causa do nosso comportamento não estaria em nós, mas no meio ambiente, que reforçaria em nossa história de vida, em nossa história biográfica, o comportamento que nós estamos adotando, a atitude que nós estamos tendo agora em função desses reforçadores comportamentais, ambientais, sociais, que estão presentes no ambiente. Daí a causa do comportamento humano, diria Skinner, não está em nós, mas no ambiente que nos impede para determinados comportamentos. Daí ele dizer no mito da liberdade, uma das suas obras, que a liberdade é uma ilusão,
porque nós achamos que estamos nos comportando de uma forma, mas em verdade nós fomos, na nossa história, reforçados, estimulados para nos comportarmos daquela forma. É uma ideia exclusivamente materialista, mas que tem toda a sua argumentação fundamentada em pressupostos filosóficos e científicos e que chama a atenção. Émile Durkheim, considerado pai da sociologia contemporânea, também elaborou várias colocações a respeito da liberdade, de alguma forma seguindo ou paralelamente às mesmas ideias parecidas de Skinner. Ele dizia que a sociedade é quem dá liberdade ao homem, a sociedade é quem favorece a sua liberdade, a sua capacidade de agir, e a liberdade individual para Durkheim é uma ilusão, porque existem forças sociais. É algo semelhante aos reforçadores de Skinner, que estariam colaborando para que o indivíduo se comportasse dessa ou daquela forma. Os psiquiatras, em particular, e os médicos em geral, afirmam que a autonomia do sujeito, ou a capacidade do sujeito a agir em sua liberdade, estaria afetada por alguns fatores orgânicos de saúde, clínico e assim por diante. Por exemplo, a ausência de substâncias psicoativas, de drogas, alteraria o estado de consciência, o indivíduo estaria afetado por aquelas manifestações. Ou questões emocionais na área da psicologia e da psiquiatria, quando o indivíduo é afetado por determinados transtornos, particularmente os transtornos de ansiedade, de humor, ele não tem a condição total de agir de maneira a discernir as coisas e agir livremente. Às vezes, conversando com algumas pessoas que estão vivenciando processos de depressão, às vezes com impulso inclusive suicida, com ideação suicida, dizendo e colocando os argumentos de que a única opção, a única solução seria dar cabo da própria vida. Eu costumo dizer, mas quem disse, quem garante que você está agindo de maneira livre, que está agindo de maneira consciente? Porque o seu estado depressivo contamina você de tal forma que você está afetado ou afetada por essa situação. Então sua lente carregada, cinza, sua lente preto e branco está tão afetada que você não está agindo de maneira livre, não está atuando de maneira livre a ponto de escolher uma coisa dessa, pelo menos nesse estado de espírito. É uma forma de argumentar, principalmente para pessoas que não são espíritas, que não são espiritualistas, que estamos no âmbito apenas do materialismo, do ponto de vista psicoterapêutico e até psicológico, para que o indivíduo possa entender que ele está afetado por um estado de humor que tira boa parte da sua capacidade de ser livre, da sua capacidade de agir de maneira consciente e de maneira autônoma. Ao lado disso, temos as grandes manifestações sociais, culturais, que muitas vezes, pelo excesso, acreditaram que se tratava de uma liberdade e se tornaram libertinagem. A ideia dos excessos, da revolta, da rebeldia, então em forma de emancipação, ou de até contestar em relação ao contexto, de protestar, de discordar de alguns padrões, assumiram comportamentos extremados, achando que aquela seria uma reação ao padrão vigente de uma forma agressiva, que também não é a verdadeira liberdade. Basta recordarmos os grandes momentos na mentalidade hippie da década de 60 e 70. Por exemplo, o show de Woodstock, que reuniu milhares de pessoas em sexo, drogas e rock and roll. E dizem alguns especialistas que depois de 2 ou 3 dias, se não me falha a memória, nessa exaustão dos sentidos, alguns eram fotografados voltando para casa, escondendo-se demasiadamente a consciência de culpa, constrangidos por conta do excesso que havia realizado naquela área, por conta do excesso de algo que gerava nele uma escravidão a respeito das próprias posturas, porque o indivíduo ficaria escravo dos próprios vícios, e isso não é ser livre. Aonde ele iria, levaria consigo as suas próprias paixões. Então esse não é um indivíduo livre. Naturalmente que a doutrina espírita, em pleno século XIX, apresentando a ideia do espírito imortal, com as suas belas colocações em O Livro dos Espíritos, que em 1019 perguntas sintetiza, como dissemos ontem, a sabedoria universal, em belas páginas que abordam questões da ciência, da teologia, da teleologia, da religião, da antropologia, para sintetizar, digamos assim, a sabedoria que podemos aspirar em germes fundamentais e dar uma ideia a nós do que podemos alcançar na Terra em termos de mentalidade, uma doutrina que tem uma cultura extraordinária, mas que sobretudo resgata
o espírito do Evangelho de Jesus, a moral cristã, a moral evangélica, e naturalmente que traz também a ideia de que a liberdade é uma das leis cósmicas do universo. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec, examinando as leis cósmicas, ou a ética cósmica, se detém emocionado em relação à lei da liberdade, para dizer que a liberdade é uma realidade no universo, não é no planeta Terra. Que os seres, ao longo da sua evolução, vão tendo cada vez mais condição de atuar de maneira livre, isso é, de escolher, de deliberar. E essa capacidade acompanha sempre o progresso intelecto-moral. É o progresso intelectual que vai dar o discernimento, isso é, o saber, o conhecer as coisas para saber fazer, e o moral na atuação das coisas para lhe dar uma autonomia cada vez maior, uma maturidade talvez maior, e um raio de ação cada vez maior. A semelhança da criança, que tem um raio de ação mais limitado, porque ela se encontra em uma fase de pouco discernimento intelecto-moral, e o adulto, que tem um raio de ação maior, tem mais responsabilidade, portanto tem mais liberdade, pelo menos do ponto de vista prático e objetivo. A ideia, portanto, da liberdade está presente em Allan Kardec, que examina antes mesmo de vários filósofos aqui que citamos, vários pensadores, para estabelecer que a liberdade em nós não é absoluta. Ele já havia dito isso, que há vários fatores que limitam a nossa liberdade, a começar pelo corpo físico. O corpo é uma máquina, que tem os seus impedimentos e os seus limites, que não chumba ao solo, que tem os seus impulsos, os seus fatores orgânicos, a matéria que influencia na alma, vai dizer o Kardec, embora a matéria não seja a causa do comportamento da alma. As virtudes e os vícios são da alma e não da matéria, mas a matéria influencia aquilo que está em nós, a depender do estado orgânico em que nos encontramos. Daí ele diz que o corpo, as predisposições orgânicas, as predisposições que ele chama de instintivas, estão em nós, e naturalmente já há uma limitação da nossa liberdade absoluta. Ademais, o contato com o outro, o contato com o próximo, a ponto dos espíritos dizer que uma liberdade ideal e utópica seria a do eremita no deserto, porque não teria o outro e poderia tentar agir de maneira livre, mesmo com determinados limites. Allan Kardec se interessa por essa temática que ele sabia, filósofo que era, uma temática filosófica. Para tentar ter uma ideia dessa realidade, ele então interrompe os espíritos várias vezes para receber a ideia de que não há liberdade absoluta, até porque há um limite da nossa ação estabelecido pelas leis universais. Mas há o livre-arbítrio, a opção que ele também adota, a semelhança de outros pensadores antigos. O livre-arbítrio, a opção que o indivíduo tem dentro da conjuntura na qual ele se encontra inserido, na qual ele se encontra colocado. Então esse livre-arbítrio faz com que ele tenha responsabilidades relativas ao grau da sua evolução, do seu conhecimento. Daí porque quanto mais ele usa bem o seu livre-arbítrio, mais liberdade, do ponto de vista da eternidade espiritual, ele possui. E quanto mais ele usa mal ou abusa, ele volta em regime de carência daquilo que ele não soube experienciar bem, não soube usar bem no processo evolutivo. É a lei de causa e efeito. Allan Kardec estabelece, portanto, o livre-arbítrio como sendo base fundamental do mérito e do demérito. E quando interrompe os espíritos falam, é óbvio que o livre-arbítrio é uma realidade, porque senão o homem seria apenas uma máquina que não age com a sua livre vontade, portanto, não deve ser responsabilizada nem socialmente pelos seus atos, nem espiritualmente, porque é uma simples máquina. O livre-arbítrio, portanto, é uma realidade. E Allan Kardec então examina para dizer que a liberdade de pensar e a liberdade de consciência seriam os estados em que o indivíduo teria uma liberdade absoluta, porque ninguém pode travar o pensamento do outro. Ninguém pode limitar a capacidade de raciocinar. Nós podemos estar em um limite material, mas o pensamento tem voos infinitos e ninguém pode aprisionar o pensamento alheio. É no pensamento, diz Allan Kardec, e na liberdade de consciência que há uma autonomia absoluta em relação ao ser humano, em que ele pode gozar, ele pode reprimir os atos, diz Allan Kardec, das suas convicções, mas não se pode impedir os voos da consciência. É, portanto, nessa colocação que ele se apresenta como um verdadeiro filósofo a respeito da liberdade. E quando ele examina a fatalidade, quando ele cita aos espíritos que há determinadas fatalidades que parecem alcançar as pessoas, que parecem alcançar determinados indivíduos, que sensibilizam pessoas, que parecem fatais em relação a algumas pessoas que alcançam umas em detrimento de outras, os espíritos
disseram, essa fatalidade existe no mundo material, mas saibei bem que muitas vezes é fruto do livre-arbítrio do indivíduo na escolha do tipo de prova que ele aceitou antes de mergulhar na indumentária material. Daí o livre-arbítrio foi antes. Às vezes nós escolhemos determinadas experiências antes do corpo físico. Aqui parecem fatalidade, mas estão incursas e programadas na ética cósmica, na ética universal. Daí a escolha do gênero de provas, Allan Kardec vai examinar, para dizer que aí, e é ali que existe o verdadeiro livre-arbítrio, onde o espírito fora da matéria vislumbra o seu destino, entre aspas, destino esse que é construído pelo seu livre-arbítrio ao longo das encarnações. E ao mergulhar na matéria, ele traz as experiências do passado, aquilo que ele semeou, que agora ele vai colher, e ao mesmo tempo a possibilidade de semear outras coisas, ou semear as mesmas coisas, se for positivo, para colher mais tarde coisas boas, ou coisas ruins, a depender do seu livre-arbítrio. Daí estamos sempre colhendo o fruto dos nossos atos passados, e estamos sempre semeando o nosso amanhã. Somos os construtores do nosso próprio destino. A fatalidade existe na escolha do gênero de provas de Allan Kardec. E os espíritos chegam a dizer, se há realmente uma fatalidade que é inevitável, é a morte. Porque é uma fatalidade biológica. Nasceu, tem que morrer. É um determinismo biológico. Daí o instante da morte, diz os espíritos, é fatal. No sentido de ser inevitável. E que, naturalmente, resolve a questão da escolástica por falta de instrumentação, por falta de domínio e por falta desses elementos que o Espiritismo só poderia trazer em pleno século XIX. O Espiritismo elucida as grandes colocações do livre-arbítrio de um lado e da predestinação de vida de outro. O indivíduo tem capacidade de escolher, mas isso não significa que Deus não seja onisciente e que já não perceba o futuro, à semelhança de um pai ou de uma mãe que conhece tanto a sua criança que já sabe o que a criança vai fazer. Já consegue prever o comportamento dela. E isso não quer dizer que ela não tenha livre-arbítrio por isso. Deus nos conhece tanto intimamente que Ele já sabe o que vamos fazer, embora isso não signifique que o futuro esteja programado. Só a doutrina espírita para explicar essa realidade, para nos dar a conclusão de um debate que virou toda a Idade Média, mais de 1000 anos, a respeito dessa questão do livre-arbítrio e da onisciência divina, para nos dizer que a lei de causa e efeito equaciona o determinismo de um lado e a liberdade do outro. Ernesto Bolzano, o notável pesquisador italiano, vai dizer, espírita militante, vai dizer, nem determinismo absoluto, nem liberdade total, simplesmente lei de causa e efeito. Toda causa provém de um efeito, gera um efeito, e todo efeito é oriundo de uma causa. Logo, nós geramos causas, efeitos correspondentes que vão naturalmente fazer com que nós respondamos às ações que nós fizemos. Daí o livre-arbítrio está equacionado na lei de causa e efeito. O que fazemos inevitavelmente grava nessa ética universal, nessa ética divina, a ponto de termos necessidade de retomar, de assumir as responsabilidades, a semelhança do mundo físico. Quantas vezes nós fazemos determinadas coisas socialmente e temos que assumir a responsabilidade por elas, positivas ou negativas, àquele respeito. Daí a lei de causa e efeito diz que é tudo aquilo que eu uso ao longo da reencarnação vai gerar um aumento ou não de autonomia naquela área. Se o espírito reencarna várias vezes em um campo e se utiliza bem da experiência, ele tem autonomia agora para desenvolver outros valores em outros campos, em outras áreas. O seu raio de ação aumenta, a sua liberdade aumenta. Mas se o espírito reencarna naquele campo e naturalmente não se conduz muito bem, volta às vezes em regime de carência naquela área, ou em outra experiência de maneira bem limitada em caráter experimental, para que ele não possa ser danoso, nocivo para si mesmo e para o próximo. Daí o livre-arbítrio, que nos coloca em uma condição essencial. Jesus já havia compreendido essa situação e já havia divulgado de maneira sintética para as pessoas da sua época. É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele que provocar o escândalo, o livre-arbítrio, a liberdade. É necessário que venha o escândalo, porque estamos em um mundo ainda de espíritos atrasados que somos nós. Mas ai daquele que provocar o escândalo, é que vale dizer que as nossas provas, as nossas expiações são inevitáveis, mas há determinadas provas que nos chegam, que não estão necessariamente programadas pela consciência cósmica,
mas é permitido que nós devemos, porque nós temos compromissos, porque se do contrário, não aconteceria aquela situação. Provas essas que acontecem pela ação do livre-arbítrio de outrem. Daí não é uma provação que necessariamente foi programada no mundo espiritual. Ninguém é programado de ser assassino do outro. Ninguém reencarna para assassinar outra pessoa. Não existe programação reencarnatória para o indivíduo ser um acelerado, um psicopata. Não existe isso. Então, se alguém chega aqui e me mata, ele não estava programado para isso. Não havia, mas ele tinha tendências que ele sabia, talvez antes de reencarnar, com as quais ele tinha que lutar para tentar vencer, que não conseguiu vencer. Eu, que sou a vítima dele e que fui vítima desse assassinato, não estou ali por acaso. Não precisava resgatar meu compromisso do passado daquela forma. Poderia ser de outra forma. Uma problemática na saúde, uma doença, uma desencarnação violenta por acidente, uma situação qualquer. Ou a possibilidade de fazer o bem para apagar o mal que eu fiz no amor que cobre a multidão de pecados, como dizia Jesus. Extraordinário. No entanto, se ele se adianta e me mata, me assassina, ele não estava programado para aquilo, a minha desencarnação não estava necessariamente em curso naquela situação, mas a providência divina permite, porque eu acelero o meu progresso nessa conjuntura. Aquilo que talvez demoraria muito para me libertar daquele compromisso, em situações talvez que me levasse a tempos lá adiante, eu consegui acelerar e desencarnar, e me recuperar e resolver aquele compromisso, talvez antigo, de uma maneira muito mais rápida. Daí, bem-aventurados aqueles que podem resgatar as dívidas agora. Disse Jesus de outras formas. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Não é que todo mundo sofre, é bem-aventurado, porque seria uma apologia ao masoquismo. Mas a ideia de que, se o indivíduo adianta-se, é necessário que venha o escândalo, mas aí é aquele que provocar. E a vítima vai muito bem. Daí, porque o Espiritismo nos dá uma superação do medo. Somente nos acontece aquilo que é o melhor para nós, para o nosso progresso espiritual. Aquele mal que nos chega é um grande bem, se soubermos aproveitar, se soubermos passar pela situação muito bem. Agora, o mal que é uma tragédia é o mal que vem de nós, que nós praticamos, porque esse é uma tragédia, porque nos gera provações, as quais teremos que passar futuramente, mas ser mais tarde. Que maravilha! Que lógica extraordinária da doutrina espírita, porque, do contrário, seria uma injustiça divina. E Deus estaria ordenando o caos no universo. Daí porque, que maravilha, o Espiritismo coloca de maneira extraordinária essa ideia, que explica a razão de ser todas as coisas, que explica uma série de circunstâncias. Daí porque, seja em nível intelectual, seja em nível moral, seja em nível emocional, seja em qualquer área, o bom uso do livre-arbítrio abre espaço para novas possibilidades evolutivas. É a parábola dos talentos. Aquele que usou o talento, foi dado mais talento para ele. Mas aquele que por medo escondeu na terra diante do Senhor, para não perder, teve o único talento arrancado. E Jesus disse: é assim que meu Pai que está nos céus fará. Será retirado daquele que nem tem, e dar-se-á àquele que mais tem. É que vai dizer que aquele que utiliza bem os recursos que tem, esses recursos serão multiplicados na luz da reencarnação. E aqueles que se equivocam têm que repetir experiências, às vezes em um caráter experimental mais difícil. Digamos, por exemplo, que eu, espírito aqui na Terra, tenho uma depressão, ou tenho um processo emocional muito grave. Então a depressão é uma prova, é um desafio. Ao invés de eu tentar enfrentar a situação, porque há alguma razão de eu ser depressivo. A depressão é um castigo de Deus voltado sobre mim. E quem passa por depressão sabe a falta de vontade, a falta de disposição, a falta de prazer e graça na existência. Muito bem, eu estou sem graça, eu estou triste, estou infeliz. Vou aproveitar essa história de felicidade para tentar me aprimorar, tentar me conhecer as minhas reações íntimas, aprimorar o meu autoconhecimento, fazer leitura. Eu estou triste, muito bem, vou ouvir a música triste mesmo assim. Vou ouvir uma música, vou ver alguma coisa. Como dizia o poeta Stevenson, ele disse que quando ficava feliz, ele bebia até a última gota da taça da felicidade, mas quando ficava triste também. Ele vivenciava e experimentava até o final. Muito bem, se eu não consigo superar esse estado, mas o que é que eu faço por rebeldia? Ao invés de eu tentar crescer com a experiência, eu pego um revólver e um tiro na minha cabeça. Suicido-me. Então, naturalmente, que naquela área eu não soube me conduzir bem. E agora, agrido o patrimônio da saúde física. Então, vim com depressão. E agora, saio da vida no mecanismo de
estão à minha volta, que me amam e que vão ser dilacerados talvez para a vida inteira. No meu ato eu só penso na minha dor, no meu drama, e não penso naqueles que estão ao meu redor, ao meu lado. Então eu destruo o carro da vida orgânica, mas não destruo a vida, eu estou vivo. Vivo como sempre, como antes, mais do que nunca, porque agora fora da matéria, mais sensível às experiências e com os mesmos problemas, somado agora à questão do suicídio. Então, eu posso mais tarde voltar agora, não na mesma área, porque as minhas tendências pelo suicídio são tão fortes agora, principalmente depois do ato translocado, que eu tenho que retornar numa situação para saber dar valor que eu não soube e me recuperar vibratória, energética, psiquicamente e diante das leis universais. Volto numa situação expiatória, volto no autismo, volto numa doença mental grave, que muitas vezes é oriunda de suicídios anteriores, para poder me recuperar daquilo que eu fiz no passado. E mais tarde, ao me recuperar, eu voltar em uma outra encarnação, agora em saúde física, saudável fisicamente, mas aquela experiência que às vezes para o olhar do materialista não serviu para nada, gerou em mim, no espírito que estava aprisionado naquela carne que não atendia, ou que atendia de maneira defeituosa, de maneira limitada, gerou em mim um respeito maior pela vida, que é inconsciente, é instintivo, é natural, um hábito que foi arraigado. E aí eu agora evito, eu agora tenho um cuidado maior, uma cautela maior, e volto agora naquela prova que eu deixei interrompida, na experiência talvez da depressão, que eu interrompi pelo meu ato de rebeldia. Então, a lei de causa e efeito, que é notável, o bem que eu faço se torna bem para mim, o mal que eu pratico se torna prejuízo para mim mesmo. É a lei, portanto, de causa e efeito. Eu me lembro que Chico Xavier, certa vez atendendo uma pessoa, disse mais ou menos assim, a pessoa disse, mas Chico, era um vizinho dele, Chico fulano de tal, nosso vizinho, é mau marido, é mau pai, é ladrão, é desonesto, faz e acontece, e tudo na vida dele prospera. E na nossa vida o negócio não anda, a coisa vai, a gente tenta ser honesto, etc. E Chico deu uma grande gargalhada e disse assim, que bom, meu filho, que beleza, ele está semeando e nós dois estamos já colhendo. É uma grande verdade, porque Chico tinha essas tiradas assim, uma frase ele dizia um compêndio, que é extraordinário, que é pensamento, que sintetiza a lei. Aqueles que estão aí se corrompendo, parece que tudo está bem, eles não têm a chance dele. Tem que ter. Ninguém é punido por aquilo que provavelmente vai fazer. Ninguém é enclausurado ou é justiçado, inclusive pela justiça humana, porque pode cometer um crime. É necessário, portanto, a experiência, para depois, na experiência, inclusive do erro, o indivíduo se recuperar na colheita, que é obrigatória. Daí a semeadura é voluntária, mas a colheita é obrigatória, como diz o Brocardo do movimento espírita. Daí porque a ideia do livre-arbítrio e das consequências inevitáveis. Se o indivíduo está no mundo espiritual, ele opta por reencarnar, ele tem uma programação geral, mas aqui no mundo físico ele pode alterar, dependendo do seu livre-arbítrio, e está alterando o tempo todo. Digamos que ele se compromete com alguns espíritos, como vemos em algumas obras, a semelhança de Missionários da Luz, de André Luiz e outro, se compromete com alguns espíritos para mais tarde se encontrar com eles. Essa é uma fatalidade, entre aspas, reencarnar no meio no qual nós inevitavelmente vamos bater com algumas pessoas, vamos encontrar com elas. Agora, o que é que a gente vai fazer nesse encontro? É o nosso livre-arbítrio atual. Vitor Hugo, pela mediunidade de Divaldo Franco, diz o seguinte: há encontros que são encontros. A pessoa encontra e passa, e vai adiante, ou passa também. Há encontros que são reencontros. São vínculos anteriores, são laços já fortes, e aí a afinidade, a simpatia e também a antipatia de antes desse vínculo. Encontros que são reencontros, e há reencontros que são dolorosos desencontros. Ele coloca assim. Daí o que nós vamos fazer desses vínculos é o nosso livre-arbítrio atual. O indivíduo pode estar programado para se encontrar com determinada pessoa, ou para estar no meio específico com o qual, ou no qual vai ter que lidar com algumas pessoas. Muito bem. Agora, o que é que vai acontecer disso não está programado, que é o livre-arbítrio do outro. O indivíduo pode estar programado para reencarnar e se compromete com alguns espíritos na condição de futuros filhos. Vai ter 2 filhos, 3 filhos. Hoje é meio filho, no máximo. Mas enfim. Então, ele se compromete. Chega aqui no mundo físico, ele muda de atitude. Ele quer ser sacerdote católico. É o livre-arbítrio dele. Mesmo que não tenha vocação, ele quer. Ele opta por outra atitude, ou por egoísmo, porque não quer ter despesa, não quer. Então, ele tem uma outra opção de vida. Muito bem, é válido, com as suas consequências inevitáveis. Tem os seus desdobramentos. Aquelas almas
se tiverem que lidar com ele, viver com ele, reencarnar-se-ão e chegarão ao seu encalço, ao seu convívio de outra forma. Diz Joana de Ângeles no livro Leis Morais da Vida: as almas que estão vinculadas a ti, mesmo que pelo planejamento familiar, pelo uso de anticoncepcionais, pelo planejamento familiar com bases apenas egoísticas, se tiverem que se vincular a você, encontrar-te-ão em outras situações, e talvez em situações mais difíceis, mais complicadas, a depender do que nós fizemos, do uso do nosso livre-arbítrio. Então, é uma opção, com as suas consequências inevitáveis. Ou então, o indivíduo se compromete, pode ser ao contrário, o indivíduo se compromete, por exemplo, tem uma programação específica. Nós vemos isso na obra Renúncia, do Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. O indivíduo se compromete, por exemplo, numa vida onde a tarefa que ele vai desempenhar impedirá, por exemplo, dele constituir família, dele se casar. Aí ele opta por outra opção, ele opta por outra escolha. Muito bem, com as suas consequências, com os seus desdobramentos. As opções têm consequências inevitáveis, nem sempre consequências negativas. São, portanto, situações que podem atenuar a nossa situação, melhorar o nosso programa, ou piorar e complicar a nossa situação. Eu me lembro de uma amiga minha que engravidou de maneira fortuita, um vínculo, uma relação de trabalho. Era uma relação de trabalho, um colega de trabalho, que quase não acontece. E aí houve um vínculo, e naturalmente um vínculo que não havia afetividade, não havia um vínculo verdadeiro, era apenas um impulso sexual, e ela engravidou. Ela engravidou, espírita militante que era, não optou pelo aborto, porque seria uma complicação ainda maior do ponto de vista espiritual, optou por ter a criança. E eu me lembro que, desesperada, porque não era isso que ela devia planejar para a vida, eu, orando muito por ela, não tinha coragem de colocar o nome dela mediúnica para pedir o conselho dos espíritos para uma coisa tão humana. Assim. Mas espontaneamente o espírito amigo trouxe uma mensagem dizendo: diga a ela que ela é uma abençoada, porque qual criatura da vida está recebendo um espírito muito ligado a ela. Talvez por precipitação, disse o mundo espiritual, talvez por ansiedade, ela antecipou uma ocorrência que ia chegar, que ia acontecer de qualquer forma. Ela talvez, dizia o espírito amigo, ela talvez nunca vai poder contar para o filho mais tarde o quanto ela amou seu pai, porque não amou, mas com certeza poderá dizer para ele o quanto ela ama, porque é um vínculo do passado com o qual ela precisa lidar no mundo físico. Então Deus se aproveitou da ocorrência, disseram os espíritos, se aproveitou da situação onde havia um fecundador, que não vai ter vínculo nenhum com a criança, ainda disse o espírito, mas com essa oportunidade física para que os espíritos venham à Terra, para que ele venha à Terra e esteja vinculado a você. Dizia ele em uma mensagem emocionante que a mim me sensibilizou muito. Daí os mecanismos de Deus, as situações, mesmo quando alguma coisa acontece dessa natureza, dessa forma, há, portanto, programações que nos escapam. Porque não podemos achar que é uma programação tão prévia assim para o estupro. Já pensaram? Os espíritos ali vão olhar, agora que ela vai ser estuprada, vamos programar. Não, é claro que não. Não existe isso. Mas sempre há uma programação estabelecida pelo automatismo das leis, que sempre tem alterações no seu programa, que tem sempre algo benéfico para nós, se soubermos aproveitar a experiência para o nosso bem. Daí, meus amigos, a ideia da lei de causa e efeito, a ideia da opção que o indivíduo faz, mesmo em situações não tão planejadas pelo mundo espiritual, porque tem coisas que não são planejadas e nós estamos fazendo aqui, inclusive para melhorar a nossa situação. Viemos com uma tarefa específica, podemos ampliar de tal forma a tarefa que não estava programada, que temos mais méritos e desenvolvemos mais valores, e aquilo somará na nossa economia espiritual de uma maneira positiva, dizem os benfeitores da vida maior. Daí porque a liberdade está atrelada ao amor. O verdadeiro amor, diz Joana de Ângeles, em amor imbatível amor, liberta. Liberta, diz ela, o amante, isso é, aquele que ama. Liberta também o amado, mas principalmente aquele que ama, diz Joana de Ângeles. Mas esse amor, de tal forma, faz com que nós não tenhamos algemas. A pessoa, se é na área da amizade, na área afetiva, na área amorosa, na área familiar, fica conosco se quiser. Não temos o direito de prendê-la a nós. Temos o dever, não é o direito não, de liberá-la se ela não quiser continuar conosco. Do contrário, é manter uma pessoa do nosso lado que respira, que fisicamente está ali, mas a alma não está ali. É reter cadáveres, é carregar cadáveres. Quem é que quer ser governo? Então é uma coisa
curiosa, que devemos tentar superar com uma postura de libertar o indivíduo. Eu lembro que Chico Xavier, muito choroso e emocionado, deu uma entrevista logo depois que um companheiro de mediunidade que partilhava com ele a mediunidade, era um filho, não era um relacionamento amoroso, bem se vê, mas era uma relação de filho. Ele tinha, o doutor Valdo Vieira, um filho querido, com o qual poderia passar os últimos dias da encarnação sem tanta solidão. E mais tarde, as grandes obras que os dois psicografaram juntos, principalmente a série André Luiz, na sua segunda metade, as grandes obras de ciência e de filosofia que os dois psicografavam, às vezes, cada um em um lugar, um em Uberaba, Valdo Vieira, ele pelo Leopoldo, e ambos psicografavam ao mesmo tempo as páginas ímpares 1 e as páginas pares. Quando iam encontrar, colocava-se e o livro estava ali, como aconteceu em Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade e outras obras de André Luiz de peso no movimento espírita. Chegou um momento que o Dr. Valdo Vieira optou por outra conduta, se desvinculou do movimento espírita, embora médio de excepcional qualidade, de excepcional faculdade, optou por uma convicção pessoal, por outro caminho. E Chico sofreu muito, calado. Sofreu muito. As pessoas iam se queixar de uma encravada para ele. E ele sofreu. Algumas diziam, eu tenho 3 relacionamentos, você sabe que a terceira está querendo me largar. Você não sabe como eu estou sozinho. E ele olhava para a pessoa, vem para mim se queixar de solidão. E um repórter certa vez abordou a questão de maneira violenta. E ele, com lágrimas nos olhos, respondeu: o Dr. Valdo Vieira é um homem abençoado por Deus. Deus o ilumina no caminho que ele escolheu, na busca que ele se encontra, nas pegadas luminosas que ele deve fazer na sua jornada. Que sutileza e que elevação! Nenhuma palavra de mágoa, nenhuma palavra de postura, porque não podemos escravizar os outros aos nossos caprichos. O amor é livre, e o amor verdadeiro deve libertar a nós mesmos. Daí a liberdade dos grandes heróis da humanidade. Sócrates na prisão. A esposa diz, Emmanuel a caminho da luz, se aproxima dele e diz: tu estás preso. Ele diz: não estou preso não. Isso daqui é apenas limite, mas eu sou livre, porque aonde vai o meu pensamento, aí vou eu. Pode dizer para Criton, para Platão, para os meus discípulos, que Sócrates não está preso, está livre. Aqui é apenas um limite material, como sempre temos, mas o meu pensamento é livre, porque preso é aquele que está encarcerado nos vícios, está encarcerado e preso nas paixões, porque aonde vai a pessoa, carrega consigo seus vícios. Mas eu sou livre. E ela diz: mas você vai morrer. Ele diz: todos vamos morrer, todos estamos condenados pela natureza, mas você vai ser morto, vai ser assassinado inocente. Ele respondeu: você queria que não fosse por inocência? Você queria que eu fosse culpado verdadeiramente? Que sabedoria! Gandhi, que dizia: quanta coisa eu já não preciso mais, quanta coisa eu já me libertei na sua tarefa extraordinária apostolado da não violência. Hoje, Jordano Bruno, em plena Idade Média, amarrado e sendo arrastado pelos religiosos hipócritas, ele que foi frade dominicano, e queriam colocar que ele beijasse a própria cruz que carregava. E ele, embora a veneração profunda pelo Senhor, sabia que aquele ato era um ato de abjurar as crenças que ele tinha, apenas porque ele falava que o corpo não depende da alma, ou melhor, a alma não depende do corpo, que o corpo vive com a alma, mas a alma vive sem o corpo. E se a alma vive sem o corpo, dizia ele, por que a alma não pode habitar outros corpos? Ele falava da reencarnação em plena Idade Média, falava da pluralidade das existências corporais, e não resistiu livre consigo mesmo, porque se ele abjurasse ali, ele ficaria preso à sua defecção. Ele era fiel às suas convicções, e diz o mundo espiritual que enquanto as brasas eram jogadas e o fogo crepitava, ardendo-lhe as carnes, sem uma palavra, em silêncio, lágrimas começaram a jofrar. Ele olha para os céus, desferindo o seu pensamento em relação à liberdade verdadeira, a liberdade que deveria ser outro mundo. Todos os religiosos acusados, eles estavam com um roupão de branco, com figuras emblemáticas de demônios, porque ele deveria ir para o inferno. Todos diziam que ele ia para o inferno. Ele ciente que não existia inferno necessariamente, que não iria para um local penoso de sofrimento apenas por eu dizer a verdade, porque Cristo também assim fez. E aí, fiel diante da intolerância religiosa que ele já havia enfrentado em outra existência material, quando foi uma notável mulher, Hipátia, em Alexandria, que também teve que lutar contra a intolerância. E aquele momento culminante, Jordano Bruno desfere um voo para a espiritualidade, para mais tarde voltar em pleno século XIX e XX, uma notável teósofa,
filósofa que também lutou tanto contra a intolerância religiosa, Anne Besant, a notável teósofa discípula de Helena Blavatsky, que nos seus escritos íntimos teve regressões e se via na própria personalidade de Giordano Bruno, e que adotou mais tarde um menino com o qual ela vai ter uma profunda ligação espiritual e ao qual ela vai ensinar a espiritualidade a vida inteira para mais tarde ser um mestre da espiritualidade. Refiro-me ao seu filho adotivo, Krishnamurti, que foi adotado por ela. Então, essa é a verdadeira liberdade. A liberdade que transcende o corpo físico. Jesus havia estabelecido: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estabelecendo a liberdade associada ao conhecimento da verdade que liberta. A verdade seria a opção da aceitação, primeiro do conhecimento da verdade, para depois da vivência da verdade, do sentir a verdade que liberta o indivíduo em qualquer lugar. O conhecimento da verdade, portanto, meus amigos, é a base fundamental que o Espiritismo vem trazer através do esclarecimento das consciências. Todos nós, para que nós possamos nos sentir livres, livres verdadeiramente, porque o mundo espiritual está à nossa volta, para dizer que a liberdade somente pode estar plenamente manifesta quando o indivíduo sintoniza com as leis cósmicas. Daí Emmanuel, em uma bela mensagem, vai dizer: só é verdadeiramente livre quem aprendeu a obedecer. Parece paradoxal. A obedecer, a obediência aqui que Emmanuel fala, não é a subordinação, não é a aceitação cômoda de tudo, não é a submissão cega, a obediência aos princípios da lei, à disciplina. Somente é livre quem aprendeu a obedecer, quem se submete humildemente à consciência cósmica, à divindade. Esse é livre, intimamente. Esse não está escravo do orgulho, do desejo de dominar o outro, porque esse é um atormentado. Aquele que fica tentando dominar o outro, ele no fundo não é livre, ele é aprisionado pelo ego, pela vaidade, pela paranoia de querer dominar o outro com medo de ser dominado. Mas aquele que aprendeu a obedecer, na expressão de Emmanuel, é aquele que se livrou dos apegos materiais, das fixações mentais com esse mundo, que está acima da matéria, como diz Allan Kardec, vendo o mundo físico de uma maneira panorâmica diferente, de tal forma que as coisas da terra não abalam ele da mesma maneira. Daí, meus amigos, a liberdade está associada, conforme Jesus Cristo, à verdade que liberta. E a verdade, diz ele ainda na síntese, é o amor, na sua expressão mais elevada. O amor é a verdade que liberta, que nos torna livres. Daí, diz o Espírito João de Deus, mesmo que a situação seja a mais calamitosa possível, ame. Mesmo que a conjuntura não favoreça, mesmo que as situações sejam as mais penosas, ame, porque tu nunca te arrependerás de ter feito o bem. E o bem será sempre o seu defensor no futuro. Ame sempre, faça tudo bem, porque o bem te recompensará mais cedo ou mais tarde. Muita paz.